Boa noite a todos, os companheiros que estão nos assistindo aqui através das plataformas digitais do Centro Espírita Deus Cristo Caridade. Boa noite também ao nosso amigo Fred Jacobina, o nosso já companheiro de alguns outros trabalhos, alguns outros momentos, que vai dividir conosco esse espaço, comentando um pouco a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Fred. Boa noite a Lucas, boa noite amigos e amigas que nos acompanham neste canal. Então, hoje nós vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a gente chegou naquele momento em que há algumas semanas a gente já estava prevendo, né? Que a gente estava no finalzinho das duas obras, fazendo o estudo sequenciado, e aí no finalzinho das duas obras, a gente está agora iniciando, né? Reiniciando o estudo das duas obras. E é importante a gente falar isso, porque esse reiniciar as duas obras é importante porque a cada novo momento, né, embora seja a mesma obra, cada momento que a gente vai relendo, reestudando, a gente sempre consegue observar com uma perspectiva diferente. Então, aquelas questões, aqueles textos, eles tomam um sentido novo para a gente. Então, por isso que a gente faz esse trabalho, buscando, então, iniciar, né, reiniciar esse estudo sempre, porque sempre existe alguma coisa a mais para a gente aprender, ou alguma nuance que apenas fica mais evidente em um estudo posterior. Então, para que a gente possa iniciar esse momento, nós vamos fazer uma prece. E logo depois eu sigo com os comentários de O Livro dos Espíritos. Então, reservando estes minutos para a nossa prece, pedindo o auxílio dos companheiros espirituais, pedindo a Jesus que possa iluminar os nossos trabalhos, reiniciando, agradecendo, Senhor, pelo teu amor que nos conduziu até aqui e pedindo que esteja conosco, envolvendo a cada um de nós, abençoando também, Senhor, o nosso país nestes momentos tão difíceis, a fim de que este teu amor venha despertar os nossos corações na busca de uma sociedade melhor. Permite, Senhor, que estejamos contigo e que tu estejas conosco, hoje para todo sempre, que assim seja. Então, nós vamos dar início, né? Hoje nós temos a proposta de comentar a respeito das questões de 1 a 9 de O Livro dos Espíritos. E essas questões, elas vão tratar um pouco a respeito de Deus e do infinito e das provas da existência de Deus. E aí, dentro dessas questões, existem algumas circunstâncias que são muito importantes que nós precisamos aqui esclarecer. A primeira delas é a de que, quando Allan Kardec vai colocar ali como a primeira questão do Livro dos Espíritos, perguntando então o que é Deus, Kardec, de alguma maneira, quebra com um pensamento teológico, filosófico, que durante muito tempo rondava a humanidade. Desde tempos muito recuados, nós temos a pretensão de colocar Deus como uma figura antropomórfica, ou, de alguma maneira, tentando aproximar o Criador da própria criatura. Há alguns textos antigos que, de alguma maneira, corroboram para este pensamento, mas durante muitos tempos e em várias civilizações, nós conseguimos observar que Deus, ou os deuses, são sempre criados ou caracterizados com emoções humanas ou até mesmo características físicas humanas. De tal maneira que, mesmo dentro do judaísmo, quando então essa primeira experiência monoteísta dentro da humanidade maior vai ganhar corpo, e então Deus deixa de ter uma forma física, mesmo dentro do monoteísmo, dentro do judaísmo, nós conseguimos perceber que, se Deus não tinha, então, características físicas humanas, teria, então, algumas características emocionais que muito fariam lembrar um grande Senhor. Então, quando Allan Kardec propõe-se a perguntar que é Deus,
fazendo uma pergunta um tanto quanto diferente das outras religiões ou das outras filosofias religiosas, que perguntavam, então, quem é Deus. Há ali uma ruptura dentro dessa tradição. Quando, então, ele não pergunta o que é Deus, colocando, então, esse artigo que, dentro da nossa língua, daria a possibilidade de caracterizar Deus como um objeto, ou mesmo como uma coisa, Allan Kardec propõe ali uma questão que estaria em aberto. Então, ele coloca que é Deus, o que corresponde a dizer que já no processo do inquérito que o codificador vai fazer, ele tenta colocar-se dentro de uma posição que foge dos particularismos ou de uma posição que trata, então, da imparcialidade. Então, o codificador vai perguntar ali que é Deus, deixando, então, que a pergunta ficasse o mais aberta possível, de maneira que não houvesse uma tendência a perguntar quem, dentro de uma resposta que poderia noticiar uma pessoa ou uma personalidade, nem o que poderia, então, limitar esta questão para uma coisa ou mesmo para um evento. Então, ele pergunta que é Deus. E os espíritos conseguem responder de uma maneira que, dentro do ponto de vista filosófico, seria a melhor resposta que nós poderíamos ter a respeito de Deus. Então, eles vão dizer-nos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É importante nós aqui colocarmos que esta resposta traz-nos um cunho de quase perfeição, ou pelo menos perfeição dentro daquilo que a gente imagina dentro da humanidade, do ponto de vista filosófico, porque há várias definições a respeito do que é Deus. Quando nós recorremos aos textos evangélicos, nós perceberemos que João, o evangelista, vai dizer que Deus é amor. Dentro de um ponto de vista teológico, esta provavelmente é a definição mais próxima da perfeição ou mais perfeita dentro do campo de vista religioso ou teológico. Então, ele coloca que é Deus e ele vai dizer, então, Deus é amor. Então, é importante que a gente se coloque também dentro de um ponto, observando que a divindade e Deus, então, terá um significado diferente para cada um de nós. E mesmo dentro das ciências humanas, a respeito das perspectivas diferentes de cada uma dessas ciências, nós conseguimos também ter definições um tanto quanto diferentes. É lógico que tentar definir algo que até certo ponto é abstrato e mesmo ainda não compreensível para nós é um trabalho hercúleo. É por isso que a definição de Deus ela fica sempre em aberto. Nós vamos nos reportar a esta definição de que Deus, então, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em outros momentos, nós poderíamos dizer que Deus é amor. Em outras circunstâncias, nós poderíamos colocar como Jesus e dizendo, então, que ele é o Pai de todos nós. Não é que uma definição seja a correta e as outras estejam erradas, mas cada uma delas tem uma visão e um peso diferente do ponto referencial da qual nós nos colocamos. Então, quando Allan Kardec vai iniciar o Livro dos Espíritos, que como ele mesmo coloca como subtítulo da obra, Filosofia Espírita, ele então vai colocar-nos esta pergunta e transcreve então esta definição que os Espíritos nos dão, colocando-a como a primeira questão e a primeira resposta do livro. E elas nos dão a amplitude para poder, dentro desse ponto, desta filosofia espírita, compreender o restante da obra. Então, Allan Kardec vai iniciar com esta questão, que é Deus? E vai, então, receber esta resposta, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E aí, apenas essa questão poderia dar um mar de outros comentários, outras elucidações. Mas nós vamos tentar nos ater aqui para tentar comportar um pouco das outras questões. Allan Kardec, então, primeiro tenta
fazer uma relação entre o que seria Deus e o que seria o infinito. E vai, então, perguntar se a caracterização ou a definição de que Deus é infinito seria uma definição correta. E os espíritos vão nos dizer, então, que seria uma pobreza de linguagem, porquanto, dentro da nossa linguagem, nós sequer conseguimos compreender aquilo que seja infinito. E, embora também não consigamos compreender muito bem Deus, quando tomamos uma coisa pela outra, há ali uma pobreza ou mesmo uma interpretação tanto quanto equivocada. Allan Kardec, então, vai propor o seguinte, que Deus seria infinito dentro das suas qualidades. Então, se nós pudéssemos, então, dizer que Deus é sabedoria, então ele é a sabedoria infinita, ou seria o máximo da sabedoria que nós poderíamos observar. Se nós dizemos, então, que ele é justo, nós deveremos entender Deus como a justiça infinita, ou então o máximo da justiça que nós poderíamos observar. Então, Deus seria infinito dentro das suas características. Então, dentro dessas qualidades que nós atribuímos ao Criador, ele, então, terá a infinitude delas. E mais tarde, quando nós prosseguirmos dentro do estudo do início da obra, nós conseguimos perceber que esta é uma definição tão lógica, como também é uma definição que, aos poucos, vai dando-nos uma percepção de Deus que consiga, então, atender a alguns requisitos que estão contidos no Evangelho, ou que nos dão a possibilidade de podermos interpretar e compreender alguns outros pontos. Por exemplo, Jesus vai nos dizer, vós sois deuses. E aí, como é que a gente começa, como é que a gente pode avaliar que Jesus vai nos dizer que nós somos deuses e existe também Deus? Então, como é que a gente consegue perceber ou compreender? Será que uma das definições estará correta? Será que Jesus estaria ali errado? Então, é primeiro preciso que nós construamos uma definição e uma imagem de Deus dentro desses atributos muito que esteja fechada para nós, ou que esteja muito bem assentada, com bases que sejam sólidas, para que nós possamos entender. Então, Deus é infinito dentro dessas qualidades. Nós somos Deus, mas não teremos a infinitude dessas qualidades. Então, é como se nós disséssemos que Deus é D com D maiúsculo, e nós fôssemos deuses com D minúsculo. Ou então, se nós formos avaliar dentro das características e dentro das condições às quais nós, enquanto espíritos, estamos expostos e as possibilidades da nossa evolução, nós sempre encontraremos uma evolução que cresce indefinidamente, mas nunca consegue alcançar esses atributos da divindade. Então, é como se a gente fosse imaginar o seguinte, que Deus fosse 2, e nós, enquanto espíritos, a gente consegue ir até o 1,9999999, mas nunca consegue ir até o 2. Então, é importante que essas características de Deus, elas, dentro desse ponto da infinitude, estejam bem, de alguma forma, claras para cada um de nós. Allan Kardec, então, vai perguntar-nos a respeito de que provas nós teríamos a respeito da existência de Deus. E quando ele coloca ali provas, vamos ainda nos recordar que estamos dentro do campo de vista da filosofia. E os espíritos vão dizer que a prova maior que nós temos da existência da divindade é o desse axioma, ou seja, desta verdade em que nós não temos um efeito sem ter uma causa. Então, quando nós partimos desta verdade fundamental, não há efeito sem causa, nós então conseguimos comprovar que Deus existe. Então, a existência de Deus, ela pode ser provada filosoficamente através desse axioma. Se nós observamos o universo, se conseguimos perceber, então, os mecanismos que estão por trás do universo, de como as leis físicas, como as combinações químicas, como os processos biológicos se desenvolvem dentro do universo, nós conseguimos compreender que esses efeitos hão de ter uma causa.
E qual será, então, a causa? Então, quando nós vamos remontando as causas, nós conseguimos chegar a este ponto, que seria, então, a causa primária de todas as coisas. É ainda um recorte filosófico do passado. Por conta Aristóteles, observando também que todo o efeito tinha uma causa e que, por exemplo, todo o movimento provinha de uma energia inicial, dirá então que tudo tem uma causa motor, ou seja, todas as coisas têm algo que lhes impulsiona. E Aristóteles mesmo teria a oportunidade de dizer que Deus seria este motor incriado, ou seja, seria como esta causa primária. Então, Deus não tem um motor que ele próprio, que o tenha a ele próprio acionado. Ele é o acionamento dele próprio, e através dele todas as outras coisas dentro do universo são acionadas. Então, nós conseguimos compreender como, dentro desses princípios que a doutrina espírita nos traz de Deus, nós encontramos alguns outros recortes e pontos muito válidos de outros campos da filosofia, mas conseguimos entender também como, dentro dessa filosofia espírita, os conceitos são tão lógicos e são tão bem arquitetados que eles conseguem explicar-nos grande parte, se não todos os fatos da nossa existência. Então, os espíritos vão dizer-nos que Deus comprova-se através dessa verdade fundamental. E vão seguir um pouco além. Porque então dirão que se nós observamos um efeito inteligente, como é o efeito do universo, nós deveremos ou seremos obrigados a remontar de que esta causa seja também uma causa que seja inteligente. Hoje, dentro do mundo científico, há uma grande corrente de pensadores que admitem, então, a criação do universo como sendo um evento formado a partir do acaso, o chamado Big Bang, onde, então, dentro dessa teoria, todo o universo, toda a energia e a massa do universo, em algum momento no passado, estavam, então, concentrados num único ponto. Então, um único ponto dentro do universo concentrava toda a massa e toda a energia. E, em determinada ocasião, que não sabe-se porquê, este pequeno ponto teria, então, como que explodido. E isso teria dado a proposta da expansão do universo. Esse pequeno ponto, então, vai expandir-se até aquilo que nós compreendemos como sendo o infinito do universo. E a partir desta explosão, então, surge o nosso universo. Essa é uma das teorias científicas mais aceitas a respeito do surgimento do universo. Ela encontra alguns conceitos científicos que conseguem corroborar a ela, como, por exemplo, as medidas a respeito deste alargamento e também a respeito de uma proposta ou de uma previsão futura que, da mesma forma como este universo estava neste pequeno ponto e ele teria expandido-se, agora ele faz um movimento contrário, tentando aos poucos resumir-se ou sumarizar-se novamente naquele ponto. Então, através de medições astronômicas, foi possível, então, perceber dessa expansão do universo e também estes pontos de retração. Embora não se saiba ao certo por que esta pequena partícula, ou como, por exemplo, desta explosão, possam ter surgido pontos tão organizados dentro do universo. Não se sabe, por exemplo, se antes dessa partícula um outro universo, diferente daquele nosso que conhecemos, já existisse. Ou se mesmo as leis que hoje nós estudamos, como sendo as leis físicas, que regerão então o universo e são observáveis em todos os pontos, já eram desta mesma maneira ou se elas foram modificadas. O certo é que dentro desta teoria científica há muitas lacunas.
Lacunas, então, que também não conseguem nos dar um determinado direcionamento a respeito da perfeição do universo. Porque quanto mais nós estudamos a respeito das leis físicas, quanto mais estudamos o macrocosmo, ou como quando estudamos o microcosmo, no interior do átomo, nós conseguimos perceber ali uma organização e uma perfeição que a cada dia surpreendem e admiram aos pesquisadores e também a nós na qualidade de leigos. Então, nós não conseguimos ainda conceber como algo tão perfeito pudesse então ter surgido por acaso, ou dentro da ciência não há ainda explicação de como esses mecanismos muito sutis e também tão perfeitos, tão delicados tenham surgido. A doutrina espírita, por outro ponto, vai então dizer-nos que se nós estamos observando consequências que são perfeitas dentro da qualidade destas leis, desses arranjos, de como então estas partículas todas do universo obedecem às leis físicas, nós deveremos remontar que a causa de tudo isso é também uma causa perfeita. Então, quando nós aplicamos esse axioma, nós conseguimos compreender que esta mesma perfeição das leis, esta mesma perfeição da organização do universo, é a perfeição que nos fala a respeito deste ponto do início. Ou seja, se o universo é perfeito dentro da sua organização, aquele que concebeu o universo também haverá de ser perfeito. Também ele possui dentro dos seus conceitos, dentro da sua formação, a perfeição. Porque nós não poderíamos imaginar que algo imperfeito pudesse criar algo dentro da perfeição. Não poderíamos, então, imaginar que diante deste universo, de tantas maravilhas, isso pudesse ter acontecido por um acaso, por uma eventualidade das probabilidades. Então, nós aí nos recordamos de uma pequena história do Espírito Meimei, que consta no livro Pai Nosso, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que no deserto havia um grande senhor que era, então, um ateu, e ele observa que um dos seus servos era muito crente na figura de Deus, e quando tudo o fazia, ele, então, sempre lembrava-se da presença de Deus. E um dia, não conseguindo guardar a curiosidade, o Senhor foi até ele. E observando um servo iletrado daquela maneira, ter tamanha fé, ele pretendia, então, de alguma forma, humilhar aquele servo. E vai perguntar-lhe, então, mas como você, sendo alguém sem cultura, pode acreditar em Deus? E o servo, então, dá-lhe uma lição. Vai perguntar-lhe, meu senhor, quando nós acordamos pela manhã e observamos por fora da tenda que há pequenas pegadas na areia que convencionem, então, que um animal provavelmente tenha rondado a nossa tenda, como é que nós sabemos se foi uma cobra, se foi, então, uma raposa ou outro animal? E o Senhor lhe responde, é óbvio, nós observamos as pegadas. Pelos rastros que o animal deixa, nós conseguimos inferir qual teria sido o animal. E o servo lhe diz, muito bem. Meu senhor, quando tu recebes de presente uma joia de muito valor, como é que sabes realmente quem foi que fez aquela joia? Ou de que nacionalidade, de qual é a procedência dela? E o Senhor lhe diz, nós observamos então a marca do ourives. Cada ourives imprime na joia que faz a sua marca. E através dessa marca, então, nós conseguimos saber de onde aquela joia veio. O servo então diz, muito bem. Uma terceira pergunta, meu senhor. Quando nós estamos diante de uma tela de pintada, então, e que demonstre ali algumas qualidades, como é que nós conseguimos saber qual a procedência daquela tela? Ou quem, então, a pintou?
E o Senhor, sem compreender a respeito daquelas perguntas, vai responder: mas nós observamos a assinatura daquele, então, que foi o artista, e isso nos dá a saber quem foi o gênio por trás da tela. Eles então conversavam, era noite alta. O servo, então, pede ao Senhor: vamos ali fora. Eu gostaria de fazer mais um pedido. Eles vão para fora da tenda. À noite, no deserto, mostrava então um céu límpido. Ao longe, as montanhas de areia. A caravana que acompanhava o Senhor com os seus animais e os seus pertences quietos. Havia apenas o barulho do vento e um ou outro estalido do fogo que era utilizado para iluminar. E o servo então lhe diz: pois bem, meu senhor, olhe para o céu. Olhe aquelas estrelas e aquela beleza. Se nós olhamos isso, quem poderá ter feito isso? Quem poderá ter assinado esta obra de tamanha beleza? E o Senhor, então, dobrando-se diante da sabedoria daquele servo, a lhe dizer: realmente, apenas se nós pudéssemos imaginar a presença de Deus, apenas Ele poderia ser o responsável por fazer tão brilhante obra. Então, esta pequena história de Meimei fala-nos a respeito dessa presença divina, de identificarmos dentro da perfeição da natureza e na beleza da própria criação, quando nós conseguimos ali enxergar o Criador. Então, Allan Kardec vai trazer nos conteúdos filosóficos a respeito de Deus, do infinito e também de algumas provas da sua existência. São esses os conceitos, as reflexões que nós trouxemos para esta noite. Agora nós vamos passar ao nosso colega, ao nosso irmão Fred, que fará alguns comentários a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, Lucas. Fazendo apenas uma breve observação, essa parte inicial nos traz diversas outras questões, né? A doutrina espírita, por ser filosófica, ela tem essa capacidade de nos fazer refletir e nos condicionar a outras questões, né? Uma delas que me veio à mente enquanto você falava, a título de curiosidade, todo espírita tem que ser curioso, senão ele não se torna reflexivo, é porque Kardec escolheu, ao invés de perguntar quem é, perguntar por que é, né? O que o levou a isso, né? É uma das questões que nós poderíamos dizer hoje que não há uma resposta objetiva sobre isso, porque nós teríamos que perguntar ao próprio, já que ele não comentou sobre isso, né, o motivo disso aí, né? E na sequência das nossas reflexões, nós vamos nos deparar com esse mesmo Deus, só que com uma roupagem mais antiga, mais vingativa e mais condicionada aos desejos e às necessidades humanas da época. Assim, naqueles momentos épicos da história, a humanidade, os homens, principalmente ali do Oriente Médio, onde se nascia estas questões, estas reflexões ou estas imposições legais motivadas por Moisés, em especial, que nós trataremos aqui rapidamente, a concepção deste ser sobrenatural e místicos não poderia ser diferente, senão na configuração dos desejos e das necessidades humanas, pois assim este Deus era visto como foi visto também nos milênios anteriores a este processo de estudo. E essa mesma temática se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, que tem como título Não Vim Destruir a Lei, o que nos remete também a uma outra questão filosófica, que também não teremos resposta aqui, né, de que se Jesus naquela época não queria destruir a lei, mas a fazê-la cumprir, nos repete a duas conclusões. Uma, que ela não estava sendo cumprida. E o que é que não estava sendo cumprido? Né?
é uma pergunta que pode ser direcionada a um estudo mais aprofundado do capítulo e também de outras obras. A outra questão é por que no século XIX Jesus resolveu, entre aspas, destruir esta lei. Porque ele nos traz uma configuração muito diferente de Deus e de tudo que se refere ao mundo espiritual, daquilo que se cria à época de Moisés. Então, lá no capítulo 1, que nós vamos falar rapidamente do item 1 e do item 2, que se fala respectivamente das instruções dos espíritos, a nova era, onde vamos encontrar lá também uma passagem que está em Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18, onde vem nos trazer justamente esta passagem de Jesus, quando ele dizia que, naquela época, que não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los, como nós dissemos há pouco. Né? E na sequência nós vamos falar um pouco a respeito de Moisés, na sua lei mosaica. No Evangelho nós vamos encontrar lá que há duas partes distintas desta lei. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, com o que nós conhecemos como os 10 mandamentos, e a lei civil ou disciplinar, que foi decretada por Moisés. Ambas, digamos, a lei divina ou trazida através de um processo mediúnico registrado no Monte Sinai naquela época, e a lei civil disciplinar, trazida por Moisés aos seus seguidores e aos hebreus que o seguiam da época, elas juntas nós vamos encontrar 613 disposições, ordem ou proibições que são conjunto da lei mosaica. Lá nós vamos encontrar uma parte que é positiva, né, ou considerada por assim, e uma outra considerada como negativa, que se juntam nessas 613 disposições, ordens e proibições. Quando nós nos referimos a Moisés, a gente naturalmente, por consequência, tem o pensamento levado apenas aos 10 mandamentos, mas é muito mais do que isso, né? Foi justamente nessas leis mosaicas, nesses princípios, dessas disposições, ordens e proibições, que, por exemplo, surgiu a lei de Italião, que depois, aprimorada, foi dada por Hammurabi, entre outros aspectos teóricos e jurídicos, a criação das disposições jurídicas que nós temos hoje, o código jurídico que nós conhecemos hoje como o direito, né, nos tempos mais modernos. Então, a lei mosaica ela é composta de todo este código de leis, né? Como dissemos, por 613 disposições. Em hebraico, essa lei de Moisés é chamada de Torá, né? Vocês já devem ter lido ou ouvido falar até na televisão, que tem relação com o judaísmo, né? Que pode significar o Torá, lei, como também instrução ou doutrina, a depender da forma como ela é conduzida ou interpretada. O conteúdo do Torá são os 5 livros de Moisés, né? Mas esse termo, Torá, ele é aplicado também, igualmente, ao Antigo Testamento como um todo. É onde nós vamos encontrar, em especial, este Deus bem diferente do Deus que Jesus nos apresentou quando aqui esteve, né? Era um Deus mais humanizado, né? Nós poderíamos até confundi-lo como simples mortal na Terra diante dos seus desejos, das suas condições que o Antigo Testamento nos traz como orientação ou como informação de como isso ocorria naquela época. Então, nós não vamos entrar aqui é, na profundidade dos 10 mandamentos que correspondem segundo Moisés e segundo a história religiosa como a lei de Deus,
fundamentada especificamente nesses 10 mandamentos, né? Que vocês que nos ouvem certamente já ouviram, se não todos, mais uma parte dele, né? Como honrai ao vosso pai, a vossa mãe, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus, não matarás, né? Não mateis, né? Não roubeis, e assim vai, nos 10 mandamentos que Jesus, quando aqui esteve, não é objeto da nossa reflexão neste momento, mas vale a pena relembrar de que ele transmitia a possibilidade de que esses 10 mandamentos fossem convertidos em um só, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, etc, etc, que nós conhecemos bem, né? Então, é de todos os tempos e de todos os países essa lei, e por isso mesmo, esses 10 mandamentos, eles são considerados com caráter divino, né? Na época, todas as outras leis que Moisés decretou, compreendemos que ele, à época, se via obrigado a conter pelo temor, né, pelo medo, um povo natural, de natureza turbulenta, indisciplinada, como nos orienta, como nos informa também o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa parte do capítulo 1, onde esse povo, além de serem naturalmente turbulentos e disciplinados, eles tinham muita resistência em compreender ou não entendiam ainda adequadamente os conceitos amorosos e éticos que haveria de vir futuramente com o processo missionário do Espírito conhecido por nós como Jesus. Então, ele tinha, Moisés, que combater de uma forma mais dura, né, esses abusos, esses preconceitos, essa vida mais, digamos assim, selvagem, que fazia parte do processo normalizado de sociedade de então, muito vivenciado no extremo patriarquismo e os direitos totalmente voltados de uma forma absoluta à masculinidade, à hereditariedade de família, aos bens, aos posses adquiridas na época, né? Não obstante, esse mesmo povo tribal também vivenciava a experiência da escravidão do Egito. Então, Moisés, depois de todo aquele processo do êxodo e depois do recebimento destes mandamentos no Monte Sinai, ele precisava fazer um controle disciplinar mesmo na sociedade, nos hebreus, de forma com que aquilo pudesse se inserir gradativamente nos conceitos e atos existenciais daquelas tribos, daquelas famílias que ali estavam com ele e de outras espalhadas ao longo do território. Então era preciso que Moisés imprimisse autoridade a essas leis. Por isso a sua dureza, por isso a necessidade de se levar ou condicionar a aceitação dessa lei na construção disciplinar, com instrumentos de temor, de dor, de medo, etc. e tal, né? Então, uma outra condição, outra característica importante dessas leis da época que o Evangelho nos traz é que, além desta autoridade civil, desta autoridade disciplinar, Moisés também construiu uma origem divina para as mesmas, né? Trouxe para o seu povo não somente esses 10 mandamentos, como uma lei originada de Deus, e ele, Moisés, como seu profeta, como seu representante, digamos assim, usando um termo mais moderno, na época era para que a população obedecesse sem nenhum tipo de questionamento, né? Estas determinações divinas. Então, todas a sua lei, ele caracteriza e coloca nessa atribuição uma origem divina, né? E para que fosse espalhada
e fosse mais obedecida. Porque o homem, desculpem, o homem, ele precisava à época desta autoridade ou uma autoridade divina para se ter um relacionamento mais próximo a uma disciplina social. Então, essa ideia de um Deus terrível poderia, e certamente acontecia, impressionar criaturas que poderíamos classificar como, do ponto de vista da educação e da instrução à época, como criaturas ignorantes, né, com pouco desenvolvimento, em alguns talvez quase nenhum, de senso moral e o sentimento de uma justiça reta, como nos ensina neste capítulo o Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos compreender melhor a realidade da época e a forma como isso foi conduzida, porque muitas vezes isso pode nos levar também a outra digressão filosófica e pensar o porquê que era tão necessário isso, se Jesus logo em seguida nos traria um conceito de amorosidade e de amor. Mas eram épocas diferentes. Evidentemente, as sociedades da época também tinham pouco ainda desenvolvimento moral e ético, mas havia já um ambiente propício, havia uma condição humana, né, possível para que Jesus trouxesse a mensagem que trouxe, mesmo da forma que trouxe. Mas na época de Moisés, ainda isso não era possível. Por isso, a necessidade de diretrizes legais, civis, muito mais rígidas, muito mais duras, no sentido de levar a população a um caminho de maior disciplina e de maior equilíbrio para que assim o progresso e a jornada pudesse ser mantida. Então era evidente que mesmo diante de algumas questões que poderiam aparentemente ser contraditórias nas leis mosaicas, porque um dos mandamentos era o não matareis, né? Então, era preciso que Moisés também, na prática do exercício sacerdotal, do exercício, né, de profeta, de homem, de Deus diante daquela comunidade, daquela sociedade, ele não poderia também se contradizer. Não obstante, que conta-se uma história, né, ou relata-se histórias de que depois da sua descida do Monte Sinai com as placas com os 10 mandamentos, diante das barbaridades que estavam acontecendo dos acampamentos tribais que o aguardavam ao pé do monte, né, com adorações a ídolos que já deveriam estar devidamente superados diante da visão do Deus único trazido por Moisés naquela época e pelos aqueles que o acompanhavam, né, mais proximamente, e dizem que Moisés perdeu as estribeiras, como a gente diz aqui no Nordeste, e causou sérios danos, inclusive que levaram à morte diversas pessoas, né, na casa das dezenas, naquelas tribos diante do que estava acontecendo ali. Mas nós observamos a época, o momento, a realidade que estava ali, onde a linguagem tribal era uma linguagem muito mais próxima à violência do que o entendimento intelectual das lições legais ou dos deveres e responsabilidades uns com os outros dentro daquela comunidade, digamos assim, né? Então, as leis mosaicas propriamente ditas, elas revestiam então um caráter essencialmente transitório, porque era da necessidade do processo de entendimento daquelas pessoas, daquela sociedade, para que aquilo se ampliasse gradativamente e chegasse a oportunizar a vinda de Jesus no momento mais propício e na gradação evolutiva que nós sabemos que historicamente as populações, as comunidades, os seres humanos vão passar. Porque no Antigo Testamento, Moisés é bem personificado por essas legislações, né? E é lá que nós vamos encontrar a definição de Deus único, né? E como dissemos, Moisés seria esse espírito que ele teria enviado
em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, mas também dos chamados povos pagãos, né, ou aqueles povos que não estavam nas proximidades da época, né? Então, o povo hebreu, segundo este histórico e segundo essas lições que também o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz nesse capítulo, teria sido instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, que existiam também naquela época, mas Moisés se destacou e ganhou seu, digamos assim, pedestal, né, dentro do Antigo Testamento e se tornou, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, segundo os Espíritos codificadores, a segunda revelação, né? Me perdoem, a primeira revelação, a segunda seria Jesus e a terceira seria a doutrina espírita, né? Segundo os espíritos codificadores. Então, esses mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés, eles têm aquela germinação das sementes que nos colocaria diante, posteriormente, da moral cristã, né? Então, esses comentários encontrados na Bíblia, nesse Antigo Testamento em especial, eles não tinham um destino, um direcionamento para essa moral mais profunda, que só haveria de ser encontrada a partir de Jesus, quando aqui na Terra, durante o seu missionato, né? Então, os Dez Mandamentos de Deus deixavam de ser algo muito brilhante, mais que seria, já naquela época, um farol destinado, vamos dizer assim, a clarear a entrada, né, que a humanidade tinha de percorrer, que era esta moral de Moisés, que era adequada às condições do estado de adiantamento em que se encontravam os povos a que ela se propõe a regenerar, né? E esses povos, que poderíamos dizer semi-selvagens, no quesito da evolução espiritual, do aperfeiçoamento, eles não teriam compreendido de outra forma essas lições, porque para eles esse Deus era algo acima de qualquer coisa e que havia necessidade extrema da adoração, né? E essa adoração, naturalmente ou normalmente, ocorria por meio de holocaustos, né, de sacrifícios, de uma série de coisas, e que era uma condição para que a sua vida tivesse progresso, para que a natureza possibilitasse as colheitas, etc, etc e tal. Naquele momento não havia como inserir, por exemplo, o perdão, né? O conceito de perdão, o entendimento de perdão, porque moralmente aqueles seres humanos, aqueles espíritos aqui encarnados, naquela época não estavam sintonizado nem próximo dessa sintonia, deste entendimento, né? Perdoar o próximo, nem se pensava ou se cogitava nisso. Imagina o inimigo, onde a lei de Talião e as leis mosaicas, as leis vigentes da época, eram bem duras em relação a isso aí, né? Uma série de leis tribais que permitiam que a violência existisse em relação principalmente aos inimigos, aos ladrões, etc, né? Então a inteligência dessa comunidade ainda era muito atrasada e se achava em baixa moralidade, digamos assim, no aspecto do conhecimento, do entendimento, né? E estava muito relacionada ou sobre a guarda de um império, de uma religião já oficial e que não havia espaço para um aprofundamento ético. Porque era desta forma, no entendimento ao espírito, né? Então, nós observamos que na lei mosaica, relembramos, né, existem então essas duas partes distintas, que é a lei de Deus e a lei civil disciplinar,
que foram aquelas trazidas por Moisés ou construídas por Moisés para com o objetivo de disciplinar, de orientar comunidades, né, que eram tribais, no sentido de progresso para aquelas tribos, né? O Espírito Emmanuel, para que a gente observar que nasce com Moisés a imagem do Deus único e a partir daí da adoração, do amar a este Deus, de respeitar através do temor, do medo, etc. e tal, para que se construísse gradualmente as condições emocionais, as condições psicológicas e intelectuais necessárias para que as gerações futuras, a partir de Moisés, pudessem mergulhar um pouco mais nessas questões éticas e morais e espirituais. E Moisés, como sendo o protegido de Termutes, né, Termutes, né, que era filha de Ramsés, e a história toda de Moisés que nós já conhecemos, né, acabou se beneficiando ele, Moisés, né, de uma forma que ele pudesse ter, digamos assim, uma liberdade de inspiração e assim pudesse gradualmente também reconhecer internamente a sua missão, as suas necessidades de desenvolvimento a partir daí, né? Os egípcios tinham vários deuses, a depender muito da época e do faraó, né? Então ele acaba estabelecendo com o tempo daquele grupamento de comunidade para a construção das religiões, né, e do direito. No caso da religião cristã, que haveria de acontecer nas gerações seguintes, né, com o aparecimento de Jesus, fazendo com que essas doutrinas antigas acabassem abraçando a crença, por exemplo, do Deus único, né? E aí Moisés estabelece esse processo histórico, né? E concluímos dizendo, nesta reflexão, que nós poderíamos afirmar assim, como está de uma forma muito clara no Evangelho segundo o Espiritismo, que Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo certamente a concluirá. Quando, daqui a algum tempo, daqui a algumas gerações, certamente nós também compreenderemos ainda bem melhor as doutrinas espíritas, já que mesmo em tempos de hoje, do século XXI passado, aí, 21 séculos, né, depois de Cristo, depois de Jesus na Terra, nós ainda estamos procurando entender melhor a doutrina espírita. Eu não sei se eu estou no ar porque sumiu tudo aqui para mim. Não, mas tá no ar, sim. Acho que a Para mim conexão tá deu um uma pouquinho assim, ruim. entrei aqui nas sombras, eu achei que tinha caído. Não, tá no ar, sim. E aí, Fred, quando você estava falando a respeito, né, dessa época de Moisés e das circunstâncias, né, de muita brutalidade das pessoas, é impressionante como a gente vê que ainda hoje há muitas pessoas que ainda vivenciam, né, ou querem vivenciar dentro daquela mesma lei, dentro daqueles mesmos costumes, né?
como se a violência fosse resposta para alguma coisa, ou como se dentro da sociedade ainda prevalecesse o direito daquele que fosse mais forte, né? Então, assim, é triste a gente perceber que em alguns termos a gente não conseguiu evoluir muito, né? E que a gente ainda precisa repensar algumas das propostas e das necessidades da sociedade. É verdade, é verdade. Nós ainda carregamos, né, de uma forma muito intensa, enquanto seres humanos, encarnados ou desencarnados na proximidade da Terra, nós ainda carregamos de uma forma bastante intensa esses conceitos, estas ações, esses pensamentos, né? E por isso ainda nos degladiamos, digamos assim, nessa busca de evoluir e crescer. E não é à toa que ainda precisamos de leis duras, né? Não estamos na época de Moisés, né? Nós avançamos em direitos, né? Nós avançamos em condições de entendimento social, mas nós ainda precisamos de leis rígidas, leis duras, que nos façam, digamos assim, frear os nossos ímpetos que ainda existem dentro de cada um de nós. Se não fossem essas leis que ainda existem, que são necessárias, né, certamente nós poderíamos estar aí, talvez, vivenciando experiências bárbaras novamente, experiências mais selvagens, e a sociedade se perderia nestes séculos de busca deste progresso, né? Até que nós possamos, sabe-se lá quando, né, estarmos numa situação de progresso e evolução melhor, para, quem sabe, compreendermos melhor e não precisarmos mais tanto dessas leis nos sustentando os nossos passos ou nos guiando os nossos passos, né? Não obstante que da parcela da humanidade sabem que existem as leis, mas não necessariamente as cumprem. É a chamada desobediência civil, que muitas vezes vai ao extremo, né? Isso. Então, vamos encerrar esse momento. E eu vou pedir a Fred para fazer a sua prece final. Vamos agradecer então aos bons espíritos amigos que estão sempre de forma muito paciente, muito respeitosa, nos orientando, nos inspirando, procurando não nos determinar os caminhos, mas direcionar aqueles que porventura sejam os melhores para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E eu não me refiro somente ao estudo do Espiritismo ou de qualquer outra obra filosófica, de qualquer outro conhecimento, mas, sobretudo, na forma que pensamos, na forma que agimos, na forma que sentimos, na forma que queremos sentir ou deixamos de sentir, sobre tudo e sobre todas as questões que nos envolvem, seja do ponto de vista emocional, intelectual, eles estão sempre presentes de alguma forma. Muitas vezes nós nos sentimos desamparados, nos sentimos solitários, nós nos sentimos de uma maneira aparentemente sozinhos nessa trilha, mas nunca estamos sós, como já nos ensinou Chico Xavier. Nós sempre estamos sendo acompanhados por espíritos, para que eles possam, amando de Jesus, nos inspirar no bem e no amor, na caridade e na fraternidade, é preciso que também nós estejamos dispostos a sintonizar nesta sintonia, porque senão, e se não nos conectamos, nós nos perdemos nas trilhas da nossa reencarnação e nos desafios existenciais. Mas confiamos, sobretudo, que Jesus, onde quer que esteja, junto com toda a falange de espíritos amorosos, de espíritos avatares, evoluídos, puros, estarão sempre nos velando, sempre emitindo os pensamentos de paz e de amor em direção à Terra, para que nós possamos, de alguma forma, ser alcançados por vibrações e também as transformarmos em construções positivas,
de pensamento e ações. Estes bons amigos espirituais possam estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, muito obrigado, Fred, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam na noite de hoje.